senti muito forte de trazer esse vídeo aqui pro canal, esse assunto. Minha cabeça diz que não faz sentido, que esse vídeo não vai chegar em lugar nenhum. Mas, desde o dia que eu senti de gravar esse vídeo, eu não consigo parar de pensar nisso, então eu resolvi desligar um pouco a cabeça e fazer o que eu tô sentindo. O que eu quero, de primeiro momento, dizer? É sobre casamento, né? É um exemplo, na verdade, do meu casamento, do meu relacionamento. Mas existe uma âncora de poder por trás do que eu vou contar, por trás da história que eu vou contar. Então não se atente ao fato em si, mas às possibilidades que existem em torno disso que eu vou contar aqui hoje, dessa história que eu vou contar aqui hoje para vocês. Contextualizando para vocês, eu conheci o Marcelo com 20 anos, ele tinha 30, eu tinha 20. Foi um encontro bem diferente. O Marcelo se apaixonou à primeira vista. Ele me viu e ele já voltou para casa apaixonado. Isso segundo ele que disse isso. Eu era muito machucada nessa época por um antigo amor, muito machucada. E o meu maior sonho era encontrar alguém que me amasse. Porque até então eu nunca tinha me sentido amada. E eu não tô nem falando de homens, né? Assim, de relacionamento conjugal, né? Relacionamento amoroso. Tô falando de amor no sentido da palavra amor. Eu nunca tinha me sentido amada por ninguém. E esse era um objetivo, era um sonho, que eu pudesse um dia me sentir amada. E foi uma paixão muito avassaladora. Nós nos casamos muito rápido, eu não esperava que a gente se casaria e tal, mas nós nos casamos no ano em que nós nos conhecemos. E aí vivemos aí uns 2 anos, eu não vou poder entrar, gente, assim, em muitos detalhes, porque esse vídeo vai ter 24 horas, mas hoje eu consigo ver claramente o porquê das coisas terem sido como foram até aqui, né? O porquê eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês. É muito claro, assim, todas as fases, todas as etapas que nós passamos era muito clara. E o que aconteceu, né? Nesses 2 primeiros anos aí de casamento, nós vivemos muito bem, mas eu não sabia ser amada. Eu queria ser, lembra que eu queria antes de conhecer o Marcelo? O nome do meu marido é Marcelo. Mas eu não sabia ser. E o Marcelo, ele tinha muito amor para dar, mas eu não sabia receber. E aí a gente começou a entrar num atrito. Daí com mais ou menos 2 anos de relacionamento, praticamente 2 anos de casamento, né? Porque nós nos casamos muito rápido. E aí nós nos separamos. Nós tivemos um momento de separação, daí nessa época. Não conseguimos ficar separados, voltamos. E adiantando lá na frente, nós nos separamos de novo, num segundo momento, num momento completamente diferente de nossas vidas. E de novo, nós não conseguimos ficar separados, nós voltamos. E nós, o que nos levou à separação, né, foram coisas diferentes. Na primeira e na segunda vez foram coisas diferentes. A primeira vez foi uma atitude que partiu de mim, na segunda vez foi uma atitude que partiu dele. E depois que a gente voltou em 2018, né, nós nos separamos em 2017 e voltamos em 2018. Nós vivemos momentos
infernais depois desse segundo retorno. Infernais, gente. Infernais. De muita briga. Tudo momentos, tá? Não foram assim. Não é que nós brigávamos todos os dias. Mas assim, na maior parte do tempo a gente não tava bem, sabe? A gente não conseguia se entender. A gente começou a ter muito problema sexual mesmo, porque a gente não conseguia se aproximar. E nós dois, nesse momento, nós tínhamos muitas dores, né, relacionado ao casamento, relacionado um ao outro, mas a gente não conseguia ficar separado, assim, isso era uma coisa clara. E aí nós vivemos fases muito difíceis do nosso relacionamento, muito difíceis, assim, de muita briga, de brigas infernais, de desentendimento, assim, de ficar sem se falar. Isso em 2018. Em 2019 foi um ano, pra mim, muito difícil, mas o nosso relacionamento não tava. Pra mim, não era uma questão, porque eu nem tinha tempo pro meu relacionamento. Eu só trabalhava e eu tava passando por uma grande transformação. E em 2020, né, já pulando aí pra 2020, aconteceu muita coisa em 2019, mas em 2020 veio ali o momento de todos ficarmos em casa, né? Casa, ele não parou, ele continuou trabalhando, mas eu fiquei, né, 100% em casa. Foi quando começou a acontecer um resgate da minha fé, né? Outro dia a gente pode conversar sobre isso para não mudar do assunto, mas comecei a passar, gente, uma grande provação, assim, no meu casamento. Grande, sabe? De ter dias que eu ia lá fora e chorava sozinha e conversava. Até então eu não sabia, mas hoje eu sei que era com Deus. E eu pensava, o que isso veio me ensinar? Por que eu tô nesse inferno, sabe? E eu pensava em me separar, não pense que eu não pensava. Mas eu pensava assim, mas pra quê? Eu já tentei, eu já fui, ele já foi, a gente volta. A gente volta. Enquanto existir no meu coração, pensava na época, enquanto existir no meu coração uma dúvida, será que eu vou? Então eu não vou. Então eu fico. Eu só vou se eu tiver certeza que a gente tem que se separar. Se eu tiver certeza que a gente não volta nunca mais. Enquanto no meu coração tiver uma dúvida, eu fico. E o Marcelo, foi um ano 9 pra ele, né? Ele tinha 39, ele tava indo pros 40. Ele faz aniversário em julho. E ele entrou numa catarse pessoal gigantesca. Assim, ele já tem, né, as questões dele. Todos temos, né? As nossas questões, todos nós temos. E eu via que era ele com ele. Eu via que o negócio ali não era comigo, ou no mínimo não era só comigo. Apesar disso, 2020 ele foi um ano tão importante para mim, ele foi um divisor de águas tão importante que eu descobri uma nova Juliane. Eu descobri uma nova Juliane, eu descobri uma nova dona de casa, eu descobri uma nova esposa. E eu queria viver isso, sabe? Eu queria viver essas descobertas. E eu sou muito entregue, assim, com mudança, sabe? Assim, mudanças não são fáceis. Mas eu sou muito boa em me adaptar. É isso que eu quero dizer, não é mudança a palavra, é adaptação. E quando eu vi aquela possibilidade de ser diferente, de ser feliz, de ter uma vida nova com coisas que eu. Com coisas que eu nunca achei que fosse fazer sentido pra mim, sabe? Quando eu percebi isso, eu queria viver isso com ele. Eu queria mostrar esse caminho pra ele. Mas o processo é muito pessoal, né? E aí eu não conseguia. E isso me frustrava, porque eu queria que ele enxergasse a Juliane que eu tava me tornando, que eu tava sendo. Mas ele não conseguia enxergar. Enfim.
E aí, gente, ele fez 40. Quando ele fez os benditos 40, né? Melhorou um pouco. Por isso eu digo que não era coisa da minha cabeça que ele tava com dificuldade ali de ir pros 40. Porque melhorou bastante, assim, ele baixou um pouco aquela energia densa, pesada que ele tava, aquela resistência. E isso refletiu também no nosso casamento. Ainda assim, até boa parte assim do ano passado, 2021, foi uma fase muito complicada. Então entendam, gente, assim, desses 11 anos que nós estamos juntos, quando começou o relacionamento turbulento, não era 100% difícil. Nunca foi 100% difícil. Pelo contrário, né? Eu tenho memórias de momentos incríveis desde sempre com ele, né? Não era 100% difícil. Mas esses 2 últimos anos, de 2020 para 2021 ali, né? Até o comecinho de 2022, esses, assim, eu posso dizer que foram mais momentos difíceis do que momentos bons. E eu sentia que eu tava segurando muita coisa sozinha. Sozinha não, porque eu já sei que a minha espiritualidade estava ali me amparando. Mas eu sentia que eu tava segurando muita coisa sozinha. E eu só conseguia focar, assim, do fundo do coração, eu só conseguia focar no que eu... Por que eu tava passando por tudo aquilo, no que aquilo tudo me ensinava. E que quando tudo melhorasse, eu sabia que esse momento ia chegar, que eu ia entender. Isso era uma certeza que eu tinha. Eu só não sabia se eu ia estar com ele, se eu não ia estar, porque eu era aberta à possibilidade de separação. Nesse meio tempo, no final do ano passado, a gente chegou a ter uma briga muito feia, que ele ia embora, mas eu não deixei. Eu falei não, porque você sabe que a gente não fica separado. Então não adianta ir embora. Não vai adiantar. A gente tem que resolver. A gente tem que resolver o que a gente tem pra resolver. Não vai adiantar fugir. Enfim, sabe, gente? E aí, a grande questão é... A gente cansou. A gente ficou bem cansado, né? De tanta briga, de tanta discussão. E a gente chegou num lugar do relacionamento que a única alternativa era melhorar. Que a única alternativa era fazer andar, era fazer funcionar. Porque a gente não tinha mais força pra brigar. A gente não tinha mais força pra ficar batendo cabeça, sabe? E aí as coisas começaram a melhorar. E a gente começou de novo a caminhar um com o outro e um pelo outro, sabe? A gente saiu daquele caminho individual. E muitas das vezes que eu tava sofrendo, né? Muitos dos momentos que eu tava sofrendo com alguma coisa que tava acontecendo, com alguma atitude que ele tava tendo, eu me lembrava de coisas e de momentos e de situações que eu fiz muito mal pra ele também. Então, eu só tive força pra aguentar muita coisa que eu aguentei de convivência, porque eu sabia que eu também já tinha plantado muita coisa, sabe? Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não quero defender aqui que você permaneça num lugar ruim, sabe? É que cada caso é um caso, cada um sabe de si, cada um sabe da sua história e principalmente cada um é pra saber, né? Os seus limites, cada um tem que se conhecer o suficiente pra entender os seus limites. E eu sabia que eu não tava no meu limite, que eu aguentava ir mais. E aí vem a parte boa. Agora vem a parte da transformação, que foi o que me emocionou tanto durante essa semana e que eu não consegui parar de pensar em gravar esse vídeo aqui. Aí, gente, faz um tempo já, uns meses, que tá tudo bem. Mas acreditem ou não, eu demorei a perceber que tava tudo bem. Porque é como eu falei, a gente sempre teve momentos muito bons, momentos
de paz, de muito amor, de boa convivência. Apesar de nos últimos 2 anos terem sido muito turbulentos, esses momentos também existiam lá, né? Nesses 2 anos. Então eu demorei a perceber que estava tudo bem. E quando eu me dei conta disso, eu me dei conta que fazia tempo já que estava tudo bem. E aí eu recebi uma mensagem, foi durante uma consagração da Sagrada Medicina da Floresta, que eu fui que eu voltei num momento daquele mesmo dia em que eu tava assim deitada no ombro dele e ele tava jogando e eu tava assistindo. E aí a mensagem veio assim: tá vendo esse momento aqui? Ele é perfeito. E eu sentia assim, sabe? A perfeição de tá fazendo nada, sabe? De só estar ali com ele, só isso. Era isso, o momento perfeito. E aí me levou, depois que eu senti essa perfeição, me levou a outros momentos muito bons, assim, muito perfeitos, alguns recentes, alguns mais distantes. E eu fui sendo levada. E ali eu recebi uma mensagem que é época difícil. Ai, agora eu não posso me emocionar, porque eu estou passando maquiagem já. Enquanto eu tava fazendo a unha, tava liberado de chorar. Vamos lá. Arrumar a câmera que tá torta. Que a época difícil já tinha passado. E aí eu assisti, assim, sabe, de longe, momentos de briga, momentos de desentendimento, porque nas brigas nada mais é do que duas pessoas tentando mostrar os seus pontos, né? Isso em qualquer briga. Você tá tentando mostrar o seu ponto, a pessoa tá tentando mostrar o dela e isso vira um conflito. E ali eu fui levada, né? Assisti. Eu não senti, graças a Deus. Mas eu vi esses momentos, né? De briga, de desentendimento que a gente tinha passado. E me veio a mensagem que a gente nunca mais ia passar um momento daquele. E claro que falando pra vocês com muita lucidez, eu não sou romântica ou otimista o suficiente pra achar que nunca mais a gente vai discutir, que nunca mais vai ter um desentendimento, né? No casamento vocês sabem que é uma grande escola, então existem muitos desafios, né? Mas aquele inferno a gente não vai viver mais, né? E ali eu tive uma certeza, só que apesar do meu coração acreditar naquela mensagem, ter uma certeza de que aquilo era real, eu tinha um pouco de medo, sabe? De acreditar nisso. Isso faz um tempo já. Eu tinha medo de acreditar nisso, então eu nem falei isso pra ele. Não, só vivi, sabe? Falei, ai, eu vou ser conservadora com esse sentimento, porque eu não quero me iludir. Eu tinha medo, sabe? De me iludir, enfim. Mas a real é que depois, num outro momento, num momento de consagração também, um outro dia pra frente, essa mensagem veio de novo. E ela veio mais forte, sabe? E ela veio dizendo, pode confiar, não vai, aquilo ali não vai voltar. O que tinha pra ser limpo na vida de vocês, o que vocês tinham pra transformar, já foi transformado, já passou. Já passou. E dali em diante eu pude acreditar, assim, eu tive mais confiança, sabe? Eu saí daquele medo, daquele conservadorismo de tipo, ai não, deixa eu ver se é assim mesmo, se é assim que vai ser. Hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, é aniversário dele. E faz muito tempo, que eu não via ele bem e feliz.
no dia do aniversário, nos dias que antecedem o aniversário. Ele se comprou presente. Nossa, eu não sei se eu tenho lembrança dele se comprando presente. Nossa, eu acho que eu não lembro. Eu acho que não sei se já aconteceu, assim, desde que ele tá comigo, dele comprar uma coisa pra ele, feliz. Ele sempre se preocupou muito em cuidar muito de mim e dos outros, sabe? E ele não olhava tanto pra ele. E agora ele olha mais pra ele. E é porque ele tá cuidando dele que a gente tá bem, né? É porque eu tô cuidando de mim que a gente tá bem. Porque não é só um cuidando do outro, é cada um cuidando de si também, porque nós somos adultos, né? E o adulto, ele cuida de si, ele não terceiriza. E essa semana, o dia que veio na minha cabeça, né, que eu falei que me veio aqui a vontade de gravar esse vídeo, foi um dia que eu tava tomando um cafezinho. Eu me lembrei, nossa, sábado é aniversário do Marcelo. E eu comecei a chorar, sabe? De pensar, poxa, de gratidão mesmo, agradecendo a Deus, agradecendo aos meus guias, a espiritualidade que sempre amparou a minha casa, o meu lar, a minha família. Agradecendo de terem segurado a minha mão e de terem soprado nos meus ouvidos e no meu coração que tudo ia ficar bem e que ia valer a pena. E que ia valer a pena. E é isso. E por que eu falei pra vocês no começo da mensagem, né, no começo do vídeo, que deve ter ficado gigantesco? Por que eu falei pra prestarem atenção na âncora que tá por trás? Porque de repente você não é casada, isso daqui nem... Nada disso que eu falei aqui vai fazer sentido pra você se você nunca conviveu com alguém. Mas a questão é olhar pra possibilidade de que tudo pode melhorar. O nosso coração, se a gente olha pra nossa verdade, a gente sabe o momento e a hora de tomar decisão. E quando eu olhei pra minha verdade, foi quando eu segurei o meu impulso. Porque naquele inferno que tava, é óbvio que eu queria sair daquilo, eu queria me separar. Mas isso ia ser impulsivo, porque não vinha de dentro. O desejo, na verdade, o desejo era de ficar bem. E parecia que a única solução pra ficar bem era indo embora. Mas não era, sabe? E minha verdade me falou, não é isso. E hoje que a gente tá bem, né? E como eu falei, não dá pra entrar em todos os detalhes. Olha o tamanho que já ficou esse vídeo. Mas hoje eu vejo, hoje eu olho pra trás e vejo tudo que eu tinha que aprender. Tudo que ele tinha que aprender. Lembra que eu também falei das minhas ações? Também era aprendizado pra ele. As vezes que eu pisei na bola, foram aprendizados pros dois. E que... De verdade, quando a gente decidiu que a gente ia fazer funcionar, as coisas começaram a clarear, sabe? Então, se você sente que você tá no caminho certo, se o seu coração sente que você tá no caminho certo, mesmo que esteja muito difícil, permanece. Cultiva a sabedoria de confiar na espiritualidade, de confiar em você, na sua verdade, cultiva isso pra saber se você, de repente, tá no caminho certo e vale a pena ou se não. Realmente, aqui é ciclo que fechou e o melhor que eu tenho a fazer é ir embora. Eu, do fundo do coração, espero que esse vídeo tenha feito sentido. Eu já vou finalizar por aqui. Eu espero que tenha feito sentido, que não tenha ficado sem pé na cabeça, porque na minha cabeça ele não faz muito sentido. Mas, como eu disse no começo, eu silenciei a minha mente, eu ouvi meu coração e vim gravar isso daqui pra vocês, assim, abrir meu coração. Eu acho que eu nunca expus dessa forma meu casamento, meu relacionamento, assim, pra ninguém que não fosse tão íntimo. Então, se você assistiu esse vídeo até aqui, você já é íntimo meu. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Tchau!